mercado de trabalho na minha área aqui é muito restrito, né? Portugal tem 10 milhões de habitantes só, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Apesar de eu ter vindo para Portugal a convite para fazer uma telenovela há 7 anos atrás e nunca mais trabalhei aqui com audiovisual. E naturalmente com conhecimento de novos colegas aqui, conheci pessoas que trabalham no mercado imobiliário de luxo, recebi um convite para trabalhar na área e achei agradável fazer parte. Como eu trabalho em mercado de alto luxo, os valores são bem altos. E o mercado em Portugal está muito aquecido. E eu sempre digo e aprendi que nós não vendemos imóveis, vendemos sonhos, né? Só que o mercado de luxo dá uma quebrada nesse paradigma, porque quem compra casas de 5 milhões de euros para cima não está realmente comprando aquela casa dos sonhos. É só mais um investimento, né? Então, agora aqueles que compram casas de 300 mil euros, 400 mil euros, são pessoas que estão realmente juntando seu dinheiro para comprar aquele imóvel, né? Essa foi a grande diferença. No mercado de luxo, os produtos são de altíssima qualidade, né? Eu vi casas que eu nunca imaginei que pudessem existir, né? Num alto nível, assim, de padrão, da qualidade dos materiais. Mas uma história que eu posso contar, que é a parte ao mercado imobiliário, que entra mais na minha área de profissional como ator, que como aqui eu sou muito conhecido, né, muito pelos portugueses, pelos angolanos, países de língua portuguesa em geral, mas também russos, ucranianos, espanhóis, países latinos em geral. Quando eu entrei, eu fiz umas visitas como fosse um laboratório, né, para ver como é que é o mecanismo de apresentação de uma casa. A proprietária era uma russa e ela me reconheceu e ao final da visitação ela quis bater uma foto comigo. Aires Neto, que é o CEO da The Agency Portugal, um dos motivos óbvios de me chamar para trabalhar na área foi realmente a confiança por eu ser uma pessoa conhecida, né? O mercado imobiliário, o número 1 de investidores aqui em Portugal são os brasileiros. Os brasileiros são os que mais investem dinheiro para compra de imóvel aqui. E a maioria tendem a querer comprar o imóvel do Marcelo Antoni. Então, nesse sentido, facilita, sim. Em questão de imigração e de investimento, o Brasil é número 1. Né? E eu digo também que, pós-pandemia, houve Os americanos, por exemplo, eles não figuravam entre os top 5 de investidores aqui em Portugal e de 2 anos para cá eles tomaram o 2º lugar em investimento. Os americanos descobriram Portugal para investimento. É um país que tem uma bela segurança, o inverno não é tão rigoroso quanto o resto da Europa, o verão não é tão rigoroso quanto o resto da Europa, apesar de ser frio e quente bastante, né? Mas com relação ao resto da Europa, os estrangeiros têm procurado bastante o Portugal para investimento e moradia. Quase um Nova Miami, um Nova Dubai, não no sentido da grandiosidade do Dubai, tá? Mas no sentido Miami, no sentido de investimentos, né? O mercado está muito aquecido, efervescente até. Os preços, certos imóveis, quando eu olho, tem um certo valor, eu olho nitidamente, a casa não vale aquele preço, mas como a procura é enorme, os preços acabam subindo, porque tem pessoas que têm dinheiro para investir, né? Isso acaba, de uma certa forma, sufocando os próprios portugueses, que é um país que não tem muito investimento assim interno. Tem os portugueses ricos, sim, mas em geral o português acaba sendo sufocado por esse mercado e migrando para o interior de Portugal. O que eu percebo é que o mercado está se adaptando, não digo aos brasileiros, mas à questão mais ambiental e tecnológica que está revolucionando a nossa sociedade. Por exemplo, prédios já com garagem com carregadores elétricos, para os carros elétricos, painéis solares, aquecimento, o piso radiante, né, o piso aquecido, até teto aquecido também. Então essas partes tecnológicas tá começando a se revolucionar aqui no mercado. Os brasileiros têm procurado mais imóveis nas grandes cidades
que são a Grande Lisboa, Grande Porto, Algarve e principalmente Cascais, onde tem, nossa, você parece que está no Rio de Janeiro, com tantos brasileiros residentes aqui. A restauração aqui é dominada pelos brasileiros. Você vai, geralmente, todas as cozinhas que você entra nos restaurantes aqui, a cozinha é 80% de brasileiros e é o restante muito de indianos e nepaleses. Não existe essa coisa de abandonou a carreira. Não existe. Se eu posso trabalhar até o final da minha vida, e é óbvio que eu dependo de convites para atuar, e aqui, como eu falei, o mercado português é muito restrito, né? No mercado brasileiro, as coisas mudaram muito com as redes sociais, os streamings. Hoje em dia não existe mais aquela coisa de a seguir cenas dos próximos capítulos, não é uma coisa que é até difícil de explicar para a nova geração. E como eu sou movido por desafio, né? Desafio artístico, e eu já fiz muita coisa na minha carreira, com certeza se surgir algum convite interessante e desafiador, eu estou topando e fazendo.